Mercado com volatilidade, onde tem volatilidade tem oportunidade. Então, mais um trade aqui para a gente faturar. Vocês que estão acompanhando os últimos vídeos devem entender que tinha uma operação e hoje a gente vai destrinchar qual os próximos passos do Bitcoin, a barreira dos 94.500. Então, para você que vai continuar nessa live, fica com a gente para você entender realmente o que foi que aconteceu e quais serão os próximos passos aqui do mercado, ok? Então vamos nessa. Então, turma, estou aqui já com o BTC, gráfico de 1 hora. Vocês vão entender por que o mercado caiu e qual foi o trade que a gente fez aqui, tá? Depois de uma movimentação início do ano, certo otimismo, porque o mercado conseguiu sair daquela faixa de consolidação chata, né? E consolidação tem esse propósito realmente, que é mexer com o preço, fazer com que todo mundo fique em dúvida. Os compradores conseguiram realmente movimentar o mercado para cima e a faixa do 87 foi parar lá nos 94, praticamente reto, seguindo a média, sem muita ondulação, sem muito busca de liquidez, né? Então um zigue-zague meio que saudável até esse movimento. Só que o 94 não é um ponto simples, né? O 94, se a gente for olhar aqui para trás, para você que acompanha nossas lives e acompanha nosso canal, a gente já tinha deixado isso aqui bem claro. Vou dar uma limpada aqui para vocês entenderem que o 94 é um ponto de resistência forte, né? Um ponto em que o preço sentiu das outras vezes, né? Então toda essa faixa aqui foi uma faixa em que o preço realmente não conseguiu vencer com facilidade. Mais uma vez o mercado tinha essa faixa mais ampla até como um alvo, que vai do 94 ao 96, né? 94 ao 96. Então a gente deixou aquele fundinho para trás, mostrou um movimento mais ascendente. O último trap e última ordem de compra, né? Foi nesse gatilho 1 de compra. Só que o preço se arrastou muito ali do Natal e Réveillon. Natal e Réveillon, realmente, o preço ficou encaixotado aqui. E aí essa causa acabou gerando esse efeito de alta, de volta ao 94. É interessante esse movimento. Interessante porque realmente deixa um pouco para trás, né, a busca de liquidez que podia acontecer abaixo dos 80. E voltamos para a zona de resistência, como eu falei, no 94. Era de se esperar que uma resposta dos vendedores aqui, uma muralha não seria facilmente ultrapassada. Então, a gente fez uma operação short na forma de grid, a gente com bastante força. Você não pode esperar que a resposta seja em V, fulminante. Seria um cenário menos provável, ok? Então, tá? Mas a grande verdade é que pela primeira vez está tocando na média do gráfico diário, um gráfico que é mais amplo, um gráfico macro aqui. Então, pode ser que esse processo de consolidação, que, enfim, pode acabar se transformando em uma acumulação para uma nova alta, não descartada ainda a distribuição, pode ser que isso dure mais tempo, tá? Pode ser que isso demore mais tempo e fique nesse caixote aqui, realmente atrapalhando a visão e o viés de curto prazo dos investidores aqui, dos traders, né? Então, muita atenção para o que está para acontecer agora, né? Então, o mercado já sentiu. Vou colocar aqui logo o trade, ó, que o trade está no gráfico de 1 hora, fica mais fácil de ver. Eu vou dar uma ampliada aqui para vocês entenderem melhor. Então, a gente já tinha essa zona crucial dos 94, né? Então, zona crucial já estava lá para trás, zona crucial de venda. Percebemos aqui, primeiro, uma movimentação de volume, né? O primeiro volume acontece nessa faixa. A gente entende que teve uma pequena absorção
e a gente até faz uma pequena venda aqui. O primeiro ponto de venda, aquela venda teste, que a gente chama de venda teste, começa aqui. Conseguimos fazer uma parcial nesse ponto, uma parcial curta, para entender o mercado. E quando ele sobe e o volume aumenta de novo, e aí temos um laranjinha aqui, esse é nosso foco de interesse, né, para montagem de grid de venda. Então, ó, a gente teve várias ordens. Foram 19 aportes, tá? 19 aportes pelo nosso modelo, né? 19 ordens, fazendo com que o preço médio ficasse nesse ponto aqui no final das contas, ó, nesse ponto aqui. O que a gente fez? O stop flexível ainda na fase inicial, lá em cima, né? Conseguimos fazer um risco 1 para 1 nesse ponto, tá? E quando a gente faz o risco 1 para 1, a gente já elimina o risco, né? Eliminamos o risco, entendemos que pode voltar. Aí sim, nosso stop veio para a zona da resistência última, do último temos outra parcial aqui. Então agora a gente está com o trade no gain, obviamente. O trade já está mais calmo. Ajustar agora esse stop, tá? Esse stop tem que vir aqui para um ponto que eu vou modificar. Então ele deve descer aqui, ó. Tem até, a gente está com 0,06 agora. A gente deve voltar para esse candle de volume aqui. E assim, se bater nessa média no gráfico de 1 hora e voltar, o stop vai vir para cá imediatamente. O que eu estou dizendo então para vocês aqui? Stop atualmente está aqui, ele deve vir para essa faixa, tá? Estou só esperando uma resposta vendedora no 15 minutos para ver se vai ter continuidade ou não. O preço está num ponto bem importante agora, onde ele deve reagir para baixo. Se for para dar continuidade, que eu acho que vai acontecer, é uma zona assim, ó, para ir dar continuidade, né? Ou aqui a gente vai ter um sinal importante já para uma resposta compradora, e aí voltamos ao interesse do comprador, que pode jogar o preço, inclusive, de volta para 94, para 96. Então, 94, por que o Bitcoin caiu? 94, 94,5 é uma grande barreira de resistência, onde naturalmente não iria ser ultrapassado de primeira, tão rapidamente, tão facilmente, tá? 94, 96 é a resistência mais marcante que a gente tem nesse intervalo. E, posteriormente, aí só perto dos 100 mil pontos, né? O preço aqui pode fazer duas coisas. Ou ele deve voltar aqui para o 90, por quê? E aí eu trago aqui até nesse desenho mais fácil, tá? Porque o suporte que ficou aqui agora tá nessa faixa, né? Tá nessa faixa aqui, ó, que era a consolidação, tá perto do 90. Aquela consolidação que eu acabei de comentar com vocês está aqui, né? Então ele pode vir até aqui. Você sabe como o mercado é. E aí tentar um movimento de alta, ok? Ou outro padrão seria lateralizar nessa faixa aqui, para decidir depois, né, se uma microdistribuição ou microacumulação. Ok, pessoal? Então, o que a gente faz? Primeira rodada foi o BTC, você viu a operação como foi, está em aberto ainda, estamos aqui faturando. A chamada desse call é realmente para dizer que quem entrou com a gente deve fazer sua parcial e administrar já para alguém, não deixe esse lucro mais voltar. E a segunda rodada começou com BTC e a gente teve um Judas, zigue de volume, né, mostrando a absorção, e não consegue ficar para cima desse ponto aqui. O período que estamos aqui agora é para gerenciar a movimentação de preço. Então a gente já fez um bloqueio com Ethereum e já fizemos também a diminuição com a parcial. E logo vamos entender, puxar esse stop, tá? Quando a gente tem esse movimento secundário, já que a gente vendeu mesmo aqui, nosso preço de venda ficou aqui, onde estamos com um trade aberto em SUI. Então, a leitura feita em BTC, depois a gente vai para a nossa lista de melhores ativos para a posição short. SUI já tinha toda a configuração, que é lateralidade,
volume alto, a gente entrou aqui em SUI. Entramos também em XLM Link, são 3 operações que estão em abertas aqui. Então vamos gerenciar também SUI, que a gente faz live diária aqui, procurando momentos de operação, principalmente, mas também mostrando como se comportar na espera de um melhor momento para a operação, né? Trazemos aqui lives diárias aqui no nosso canal do Crypto Club, então é só realmente assinar o canal, dar um like para o algoritmo entender que você está interessado nesse tipo de conteúdo, ok? Então é isso. Provavelmente amanhã temos mais lives, estaremos por aqui. Então, Tunes mais uma vez, dando um tchau e até a próxima. Valeu, pessoal. Vamos que vamos.